mais nada, agradecer a oportunidade de estar aqui no Clube de Engenharia e com vocês do BNDES. Para mim é um prazer, na verdade é mais do que um prazer, eu considero uma honra até estar aqui e poder apresentar essas ideias e conversar com vocês sobre essas ideias que acho que podem ser muito úteis, né? Na verdade, o meu objetivo ao escrever o livro foi muito mais de divulgar essas ideias, porque o livro tem um objetivo muito mais de divulgação do que de... Claro, ele é bem fundamentado do ponto de vista, vamos dizer assim, empírico, teórico, mas o objetivo maior do livro é divulgar essas ideias, né? São ideias que eu me deparei nos últimos anos e realmente fiquei fascinado por essas ideias, pela potência dessas ideias. Vou mostrar aqui para vocês, que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui há 50, 100, 500 anos, se vocês quiserem, né? As ideias em si já são bem antigas até, eu diria, mas as novas ferramentas e as novas metodologias que surgiram nos últimos 5 ou 10 anos realmente me fascinaram, e aí eu me animei a escrever esse livro para divulgar essas ideias, né? E eu acho que, especialmente nesse contexto, né, do que está acontecendo hoje no Brasil, e no BNDES especificamente, eu acho que essas ideias são de suma importância, né? E eu acho que, então, eu fiz questão de escrever esse livro, de divulgar essas ideias neste momento, porque eu acho que são ideias que estão, enfim, sendo discutidas lá fora e que têm muita importância para a gente, tá? Bom, eu vou tentar apresentar em 30 minutos, 40 minutos no máximo, o core das ideias, depois a gente abre para discutir, para debates, para questões, enfim, o que vocês quiserem explorar mais, tá? E eu vou me concentrar mais nas metodologias e nas bases e deixar a questão de política pública mais para o final para a gente discutir, tá? Eu quero gastar esse tempo aqui para apresentar o que são essas bases, o que são essas ideias, como ferramenta de trabalho para a gente, né, por assim dizer, tá? Então, já entrando na apresentação, eu coloco aqui uma rede. O título da apresentação é Redes, Complexidade e Big Data. Então, basicamente, eu vou tratar desses 3 temas para estudar desenvolvimento econômico e entender desenvolvimento econômico dessa ótica, tá? A novidade é essa ótica de redes de complexidade e Big Data, tá? E ao longo da apresentação vai ficar mais claro como é que isso aparece. Eu começo apresentando isso daqui, que é o mercado de carros do mundo, tá? Aí você vai olhar e falar assim, como assim o mercado de carros do mundo? Hoje em dia, você pode entender o mercado de carros do mundo com essa rede, tá? Isso aqui é uma rede que tem mais ou menos 117 países, com 422 ligações ou links. Cada país está ligado com o país para o qual ele exporta um carro ou importa um carro. Então, por exemplo, nessa rede, um dos nós mais importantes é o Japão. O Japão exporta carros para mais de 120 países. Então, se a gente achar a bolinha ali do Japão, a gente vai ver que ele está conectado com 120 outras bolinhas. E por aí vai. Então, a gente pode construir redes, né, do comércio internacional. Num outro trabalho mais científico que eu fiz, a gente construiu uma rede para o ano de 2013 para todos os países para que a gente tem dados, que são mais ou menos 120 países, para 850 produtos do comércio internacional. Nessa rede, para um ano, a gente chega no número de 2 milhões de ligações, tá? Por isso que, inclusive, essa perspectiva usa muito Big Data. Quando a gente conecta todos os produtos de todos os países num ano, a gente chega em 2 milhões de conexões para um único ano. São 2 milhões de conexões comerciais, por assim dizer, né? Bom, de onde vem isso? Isso vem do trabalho de físicos que começaram a mergulhar em economia, né? Eles são hoje conhecidos como econofísicos. Eu até fiquei espantado em descobrir o tamanho da literatura que já existe sobre esse tema, né? São físicos que começaram a estudar economia e criaram, por assim dizer, uma nova vertente, ou até mesmo uma nova escola, se vocês quiserem, que é a escola da econofísica. E os físicos, eles são absolutamente obcecados pela parte empírica e pelos dados. Então, eles começaram a olhar os dados econômicos e ver que aqueles dados eram, vamos dizer assim, uma matéria-prima maravilhosa do ponto de vista de estudos que se podiam fazer usando essa ideia que vem da física, né, das redes de complexidade e Big Data, né? Os físicos começaram a construir redes para várias coisas. Essa daqui é uma rede que eu mesmo fiz com o coautor, mas tem uma rede famosa dos físicos, que é essa rede aqui de culinária. Eles pegaram 55 mil receitas culinárias e construíram as combinações preferenciais entre todos os ingredientes dessas combinações culinárias. Então, eles mostram que o vinho tinto combina com alho, que combina com cebola, que combina com peixe, que combina com carne. Por que eu fiz isso daqui? Só para mostrar para vocês aonde vai a cabeça desses físicos, né? Onde tem
base de dados gigantesca, eles vão lá e constroem uma rede e usam Big Data para tentar entender o que está acontecendo, né? Eles têm usado isso daí, por exemplo, para estudar a biologia celular, né? Então, tem muitos físicos hoje trabalhando junto com médicos e os caras estão conseguindo avançar na cura do câncer usando redes e complexidade, né? Só para vocês terem vamos dizer assim, uma dimensão de onde essa metodologia está chegando hoje em dia, né? O principal nome desse grupo de físicos é o Albert Barabasi, que é um físico romeno e que hoje está numa universidade em Boston, trabalhando no departamento de medicina. Então, ele usa essa perspectiva de Big Data e redes para avançar a pesquisa de câncer, porque eles começaram a ver que dá para você entender melhor o funcionamento da célula se você tiver uma perspectiva de redes, de ver como é que a célula trabalha as proteínas com essa perspectiva de redes, tá? Então, eu pus aqui a das receitas, que é só uma brincadeira, mas tem coisa muito séria sendo feita com isso. E, obviamente, o que interessa para a gente é como usar isso para entender comércio internacional e para entender redes, né? Para entender o desenvolvimento econômico a partir das redes, né? Tem alguns outros exemplos aqui de redes, também de economia. Isso daqui é do mercado de vidro, enfim, com os principais players e por aí vai. Eu poderia construir redes para qualquer mercado em qualquer ano, né? Uma das grandes vantagens dessa metodologia, quem avançou com isso daqui foi um físico chamado César Hidalgo, que é hoje professor lá no MIT, e foi orientado do Albert Barabasi, que é considerado hoje o pai da física das redes, né? O que o César Hidalgo fez, que ajudou muito a gente, agora falando de economistas, foi que eles organizaram os bancos de dados do Comtrade, tanto das bases mais antigas de STC, do sistema HS e tudo mais, fizeram um banco de dados Big Data gigantesco que está online, que virou o famoso Atlas da Complexidade. Qualquer pessoa pode entrar lá e consultar o que qualquer país... Só o fato deles organizarem esse banco de dados já foi um adianto. Por quê? Você pode entrar online e descobrir o que qualquer produto que qualquer país exportou para qualquer país em qualquer ano, desde 1965. Você fala assim, olha, eu quero descobrir quantos milhões de dólares a Malásia exportou de pneus para a Indonésia em 1973. Então, você tem online, real time, você entra lá e descobre, a Malásia exportou 30 bilhões de dólares para a Indonésia em 1973 em pneus. Ou seja, a gente tem todos os dados de comércio mundial catalogados real time online, né? Nesse banco de dados, a gente descobre, por exemplo, que o Brasil, em 1980, exportava 21 bilhões de dólares. Essa é a pauta brasileira, que eu tirei lá do Atlas da Complexidade, de 1980. 10% da pauta era minério de ferro, 13% café, farelo de soja está por ali, né? Então, isso aqui é a exportação brasileira em 1980. Só para dar um exemplo para vocês do que são esses dados, tá? A China, em 1980, exportava 16,8 bilhões de dólares. Tá? 16,8 bilhões de dólares, bem menos do que o Brasil exportava, né? E a Coreia do Sul exportava 16,6 bilhões de dólares em 1980, ou seja, bem menos do que o Brasil exportava também nesse ano. Então, já batendo o olho nesses dados, a gente vê que o Brasil era muito mais importante do que esses dois países em 1980. Não só a gente exportava muito mais do que a China e a Coreia do Sul, como se vocês olharem lá os dados, vocês vão ver que a produção industrial brasileira em 1980 era maior do que a produção industrial somada da China e da Coreia do Sul. Em 1980, a produção industrial brasileira, vou até repetir o dado, senão parece que eu estou contando mentira, tá? A produção industrial brasileira era maior do que a soma da produção industrial chinesa e coreana, tá? Bom, aí aconteceu o que aconteceu, todos nós sabemos da história, mas eu vou acelerar para 2014, em que o Brasil continua exportando basicamente a mesma coisa, pulou para 225 bilhões de dólares, mas a composição da pauta é muito parecida, né? A gente está ali com soja 10%, minério de ferro 9%, petróleo 7%, frango, carne 3,1%, 2%. E um pouquinho de carros e autopeças e aviões, né? Então a gente pulou de 20 para 220 bilhões de dólares. Vamos ver o que aconteceu com a China? A China pulou de 16 para 2,3 trilhões de dólares. Tá? 16,6 para 2,3 trilhões de dólares. A pauta da China passou por uma revolução total, né? Se a gente olhar, a China de 1980 ela exportava basicamente porco e petróleo e um pouco de tecido, né? E aqui em 2014 ela exporta 2,3 trilhões de dólares, inclusive superou em larga medida, por exemplo, o Japão, que está exportando 800 bilhões de dólares, até mesmo os Estados Unidos, que exporta 1,6
trilhões de dólares, e a própria Alemanha, que exporta 1,4 trilhões de dólares. Então a China superou assim com folga as maiores economias do mundo, inclusive em termos de exportação. Houve uma revolução notável na China. E a Coreia do Sul também pulou para quase 600 bilhões de dólares em 2014. Tá? Então o salto coreano foi de 16 para 600, na China foi de 16 para 2 trilhões e no Brasil foi de 20 para 200 bilhões. Né? Isso do ponto de vista do volume. Do ponto de vista da composição da pauta, e aí que vem o pulo do gato, houve uma transformação muito importante na pauta chinesa e na pauta sul-coreana, que eu descrevo isso aqui como transformação estrutural, né, para usar um jargão mais econômico. Né? Houve uma transformação estrutural notável na Coreia do Sul e na China que não houve no Brasil. Né? Só a título de comparação, e eu já vou passar para a coisa das redes, a Suécia, em 2014, exportou 153 bilhões de dólares. Tá? Quase o que o Brasil exporta. Tá? Só com uma diferença, a Suécia tem 10 milhões de habitantes. O Brasil tem 210 milhões de habitantes. Tá? Por aí já dá para ter uma noção da produção e da exportação per capita de um país como a Suécia. Né? A República Tcheca exportou 150 bilhões de dólares em 2014. Tá? Quase o que o Brasil exporta, que são os 200 bilhões. E a República Tcheca também não chega a ter 10 milhões de habitantes. Né? Então, a exportação per capita desses dois países é gigantesco. Bom, os físicos olharam tudo isso daqui e falaram, legal, tem uma base de dados aqui tipo receita culinária. Né? O que a gente pode fazer com essa base de dados e que conclusões a gente pode tirar a partir desse manancial de Big Data, né, em termos de, vamos dizer assim, de inteligência. Né? O que a perspectiva de redes pode nos agregar do ponto de vista analítico? Né? O que a gente pode entender de um país olhando essas redes de comércio e essas bases de dados? Né? Então é daí que vem o primeiro trabalho dessa sequência de complexidade que eu apresento no livro, foi feito em 2007 e foi publicado na revista Science. Inclusive, os físicos não conseguiram publicar isso em revista de economia, tá? Porque estava começando a incomodar um pouco os economistas. Né? Eles conseguiram publicar na revista Science e não conseguiram publicar em revista de economia. Então, o primeiro trabalho vem de 2007, que é um trabalho que eu considero um breakthrough, que é um trabalho feito pelo Albert Barabasi, que é esse físico pai da ciência das redes, pelo César Hidalgo, que foi orientado dele no doutorado, e pelo Hausmann, que foi o economista que eles chamaram, por assim dizer, porque eram basicamente dois físicos trabalhando com aqueles dados. Em algum momento eles devem ter pensado, bom, melhor chamar um economista aqui para ver se a gente não está fazendo muita besteira. Né? Então, chamaram o Hausmann e o Hausmann trouxe mais um outro colega, coautor dele, que não me lembro o nome agora, mas são esses 4 que assinam o paper que está na base dessa metodologia aqui que eu vou explicar agora. Que é basicamente o algoritmo de complexidade. Tá? Qual foi a sacada deles? Eles pensaram o seguinte, como é que a gente usa esses dados de comércio internacional para entender melhor o que está acontecendo com os países? Vale dizer, será que o fato do Brasil pular de 200 bilhões, de 20 bilhões para 200, com uma pauta do tipo A para uma pauta do tipo B, e será que a Coreia pulando de 16 para 600, com uma pauta do tipo X indo para uma pauta do tipo Y, e a China indo de uma pauta do tipo M para uma pauta do tipo O, de 16 bi para 2 trilhões, será que isso daí não traz informações relevantes? Obviamente que traz. Né? Então eles vieram com essa ideia da rede produtiva para tentar, vamos dizer assim, medir as capacidades produtivas dos países usando esses dados. Né? Só que o esqueminha mais básico da rede que eles construíram foi a seguinte rede. Imagine que a gente possa conectar todos os países com tudo que eles exportam, na linha do que eu estava mostrando para vocês naquele primeiro mapa, né? E a partir daí tirar conclusões sobre o que aconteceu com esses países ou qual é a capacidade desses países. Tá? Então, a gente tem uma rede aqui hipotética com 3 países e 5 produtos. Então, a gente tem lá Holanda, Argentina e Gana. Tá? E 5 produtos do comércio internacional. Pode ser 5 produtos do sistema SITC. Raio-X, medicamentos, até para usar aqui ó, o seu exemplo, está ali, ó. Cera de sapato, queijo e peixe. Tá? Vamos imaginar que nessa rede hipotética tem um único país que é capaz de fazer os 5 produtos, que é a Holanda. O sistema produtivo holandês tem o know-how, a tecnologia e a capacidade técnica de produzir raio-x, medicamentos, cera de sapato, queijo e peixe. Ele é o país que
é o país que tem a pauta mais diversificada e o sistema produtivo mais diversificado. O país menos diversificado é Gana, que só é capaz de fazer peixe. Aliás, para fazer peixe não precisa ter capacidade produtiva nenhuma, é só ir lá e pescar o peixe. Tá? Aliás, se tem um produto que todo mundo faz no mundo é peixe. Tá? Basta você ter um barco e uma vara de pesca que você faz um peixe. Tá? É o extrativismo puro, no estado bruto, se vocês quiserem. Tá? E a Argentina, nesse exemplo hipotético, é capaz de fazer cera de sapato, queijo e peixe, mas ela não é capaz de fazer medicamentos nem raio-x. Tá? Então, no esquema teórico que eles bolaram, eles falaram o seguinte, bom, o que essa rede diz para a gente? Essa rede diz para a gente que tem um país que é muito diversificado e que é rico, que a gente já sabe que ele é rico, e tem um outro país que é pouco diversificado e é pobre. Além do país que é rico ser muito diversificado, ele é capaz de fazer coisas que os outros não fazem. O que os autores chamam de ubiquidade. O país que é muito diversificado, ele também é capaz de fazer coisas não ubíquas. Enquanto que o país que é pouco diversificado, ele não é capaz de fazer coisas não ubíquas. Né? O que são coisas ubíquas? São coisas... O ar é ubíquo, né? O ar está em todo lugar. Né? Então, no nosso exemplo, bens não ubíquos são aqueles bens que são raros, que são difíceis de se encontrar por aí. Então, se a gente olhar no comércio mundial, equipamento de raio-x, poucos países no mundo são capazes de fazer máquinas de raio-x, enquanto que peixe, todo mundo é capaz de fazer. Então, a partir dessas duas dimensões, da ubiquidade e da diversidade, eles vão construir um algoritmo que eles vão chamar de complexidade, eles vão definir complexidade como um sistema produtivo capaz de produzir muitas coisas não ubíquas, né? Essa é a definição deles, e vão começar a classificar os países segundo esse algoritmo que eles criaram e definiram e chamaram de complexidade. Vou dar um exemplo mais prático. Singapura e Paquistão. Né? Singapura exportava 255 bilhões de dólares em 2014 e Paquistão 26 bilhões de dólares em 2014. Quando a gente olha o número de produtos na pauta de exportação de Singapura, por acaso, Singapura exporta a mesma quantidade de produtos que o Paquistão, mais ou menos uns 140 produtos, dependendo da classificação que a gente use. Tá? A diferença fundamental é que Singapura faz produtos que poucos países no mundo são capazes de fazer, enquanto que o Paquistão faz produtos que todos os países no mundo são capazes de fazer. Ou seja, a pauta do Paquistão é ubíqua e a pauta de Singapura é não ubíqua. Tá claro o raciocínio? Agora, imagina que a gente pega todos os países do comércio, todos os países para os quais há dados disponíveis, desde 1965 até hoje, e roda esse algoritmo para descobrir quem tem pauta diversificada e quem tem pauta não ubíqua. Então, cada vez que você achar um cara que tem uma pauta muito diversificada e não ubíqua, você diz que esse cara é complexo. Cada vez que você achar um país que tem uma pauta pouco diversificada e ubíqua, você diz que esse fulano é não complexo. Ok? De acordo? Vejam, o algoritmo ele é totalmente quantitativo, ele é um robozinho. Tá? O algoritmo não sabe o que é um aparelho de raio-x. Para ele existe um produto P1, P2, P3, P4, P5 e um país X1, X2, X3. Então o algoritmo vai simplesmente rodar o X1, X2, X3, ver qual P ele produz e ver se esse P que ele produz tem algum outro X que é capaz de produzir esse P. É só isso. É um algoritmo absolutamente quantitativo. Então eles vão rodar esse algoritmo para qualquer ano, né, e vão calcular as complexidades dos países. E a gente tem esse mapa de complexidade. Então eles pegam, isso aqui eu peguei para um ano, acho que é o 2013, tá? Para 120 países do comércio internacional. Então a gente tem ali no eixo X aquele indicador que é o ECI, que é o indicador de complexidade, e no eixo Y a renda per capita. Tá? Então eles mostram o seguinte, existe uma correlação enorme entre complexidade produtiva medida como não ubiquidade e diversidade da pauta de exportação e renda per capita. Tá claro? Ou seja, de onde veio toda essa ideia? Os físicos olharam aquele banco de dados, do comércio internacional e falaram que informações úteis a gente pode tirar daqui. A gente pode tirar uma informação que é a complexidade da estrutura produtiva dos países. Será que essa complexidade da estrutura dos países me diz alguma coisa em relação à renda per capita? Diz muito, aliás. Diz que todos os países ricos têm estruturas produtivas complexas e todos os países pobres têm estruturas produtivas não complexas. Tá? Lá no Atlas da Complexidade, eles fazem toda a econometria com todos os controles que vocês possam imaginar. Com educação, com instituição. Para quem já teve a
a paciência de fazer growth regressions, os caras fazem todo tipo de growth regression que você quiser, tá lá dentro do Atlas, tá? Então eles mostram que há essa correlação muito forte, com exceção dos países que eu brinco que nasceram sentados num poço de petróleo, né? Tipo Qatar, Kuwait, até mesmo a Arábia Saudita, né? Que são países que têm uma base de recursos naturais uma base muito grande para uma população pequena, né? Então, no fundo, o que eles estão fazendo com essa rede é medir as capacidades produtivas dos países usando os dados de comércio internacional, né? No fundo, o pulo do gato desses físicos, também conhecido como econofísicos, foi extrair essa ideia de capacidade produtiva de um país a partir da rede de comércio internacional, né? Então, por exemplo, a Holanda é um país que tem as capacidades A1, A2 e A3. A Argentina só tem a capacidade A2 e A3. E Gana só tem a capacidade A3. Então, a Holanda é rica porque ela tem 3 capacidades, ela tem muita capacidade. Gana é pobre porque só tem uma capacidade, a Argentina tem 2 capacidades, tá? Então é como se a gente estivesse inferindo as capacidades produtivas a partir da rede. A rede de comércio nos dá, vamos dizer assim, uma indicação dessas capacidades produtivas desses países, tá? E aí eles fazem rankings, enfim, no livro eu exploro um pouco disso. No livro eu conto muito também a história econômica, especialmente da Ásia e da América Latina, sob essa perspectiva, tá? Depois eu falo um pouquinho disso se der tempo, tá? Mas no Atlas a gente tem todos os rankings, são muito interessantes, né? Então aqui tem os países, os 20 mais complexos do mundo, né? Japão, Alemanha e Suíça estão sempre ali no top 3, tá? E os africanos estão sempre lá no final dos rankings, né? A gente pode classificar os produtos por nível de complexidade dos produtos e também os países por nível de complexidade dos países, né? Podemos abrir também por tipos de produtos, por exemplo, aviões, helicópteros e naves espaciais estão sempre entre os produtos mais complexos do mundo. Então a gente pode ver quem produz esses produtos mais complexos do mundo, né? No caso de helicóptero, avião e nave, acho que satélite entra aqui também, são esses, né? Carros, né? O carro tem uma complexidade intermediária, tá? O carro não é um produto ultra complexo, mas também não é de baixa complexidade, né? Esses aqui são os principais países produtores de carros do mundo. Uma outra maneira de enxergar isso é fazer uma rede colocando o país no centro e os produtos que ele é capaz de fazer e exportar na ponta, né? Então isso daqui é a pauta de exportação da Mauritânia. A Mauritânia é um dos países mais pobres do mundo, que tem uma das pautas menos diversificadas e mais ubíquas. Tipo o Brasil ali, ó, minério de ferro, tal, né? Aí eu vou colocar para comparação, para dar um pouco de inveja, o Japão, tá? Isso aqui é a complexidade japonesa. Se eu colocasse para a Alemanha ou para a Suíça, eu gosto muito desse gráfico, porque ele é claro, assim, você bate o olho e você fala, entendi. Esse cara é desenvolvido, esse cara não é desenvolvido. É um negócio que, no limite, eu não precisaria nem falar mais nada nessa palestra. Eu vou mostrar esses dois negócios, né? Então, isso aqui dá um visual muito claro do que é um país rico, do que é um país desenvolvido. Eu brinco que isso aqui é o sol do Japão. Se eu abrir isso para a Alemanha, para Estados Unidos, para todos os sistemas complexos, eu vou ver uma pauta desse tipo, né? O que a pauta desse tipo revela é que o sistema produtivo daquele país é capaz de fazer muitas coisas, produzir muitas coisas, exportar e conquistar mercados no mundo com competência, tá? Isso aqui é só uma outra maneira de enxergar isso, tá? E aí eles usam até um exemplo lá no Atlas da Complexidade. Então, depois que eles fizeram esses dois autores, né, o César Hidalgo, que é um físico, e o Ricardo Hausmann, que é um economista, eles fizeram um paper, que é esse de 2007, que está publicado na revista Science, e depois eles estenderam um pouco essa discussão e criaram o tal do Atlas da Complexidade, que é um livro, aí já mais um livro mais de divulgação, que está online também, vocês podem acessar, ele inclusive está livre lá para fazer download. E aí eles estenderam um pouco essas metáforas de como é que eles explicam o desenvolvimento a partir dessa ideia de complexidade, né? Eles usam muito essa metáfora do Lego, que eu acho bem legal. O que é um país rico? O país rico é um país que tem uma caixa de Lego gigante. Você faz qualquer produto, porque você tem um monte de peças. O que é um país pobre? O país pobre é um país que tem uma caixa de Lego pequenininha. Você não consegue fazer nada, porque faltam as capacidades produtivas. O seu sistema produtivo é pobre. Ele não tem capacidades produtivas para fazer coisas. Por isso que você é um país pobre, tá? Essa é a metáfora que eles usam para explicar o que é desenvolvimento econômico a partir desse salto que eles dão das redes e da análise do comércio internacional, né? Então, o Japão, a Alemanha e a Suíça são os países da caixinha grande. Os africanos
são os países da caixinha pequena. E a América Latina são os países da caixinha intermediária, tá? De maneira grosseira, né? Além disso, veja, eu estou explicando isso um pouco de maneira acelerada porque tem muitos conceitos, mas acho que vale mais a pena a gente passar por todos esses conceitos e depois mergulhar em detalhes no que vocês queiram discutir, tá? Além de calcular a complexidade dos produtos, eles calculam uma outra coisa chamada conectividade. Isso vem bem do jargão de redes, tá? Eles calculam quais produtos são mais conectados e quais produtos são menos conectados. Isso é bem intuitivo se você pensar em rede, né? Numa rede você tem vários nós, existem nós que têm mais conexões, existem nós que têm menos conexões. Pensa na malha aérea. Tem alguns aeroportos, por exemplo, Nova York, Los Angeles, Chicago, que tem um monte de conexão. Então esse é um nó super conectado. E tem alguns nós que não tem conexão nenhuma, tá? Esse é um nó com poucas conexões. Então, quanto mais conectado é um produto, eu já vou explicar como é que a gente calcula a conexão entre produtos, quanto mais conectado é o produto, maior é o connectedness dele ali, ó, eles ranqueiam, né? Então, aqui a gente tem a classificação de 32 comunidades do comércio internacional em termos de complexidade e conectividade ou connectedness, que eles calculam usando esse algoritmo de redes, tá? E aí dá para a gente ver, por exemplo, que maquinário... Grupo maquinário, o que é maquinário? Todo tipo de maquinário, tá? O grupo maquinário é o grupo de produtos do comércio internacional mais complexo e mais conectado. O grupo petróleo, agricultura tropical, pedras preciosas e mineração são os produtos menos complexos e menos conectados do comércio internacional. De menor complexidade e menor conexão, tá? Bom, aí a pergunta é, mas como é que você calcula essa conectividade ou essa conexão? E a gente dá mais um passo na discussão de redes. Isso daqui é uma rede que está lá no artigo deles de 2007, em que eles procuram fazer essa conexão entre produtos a partir de uma ideia de probabilidade de coexportação, tá? Como é que eles construíram essa rede? Vejam, nós estamos num ambiente aqui de Big Data, que é um volume gigantesco de dados, tá? Então eles pegam de todos os produtos do comércio internacional, você pode pegar na base mais simplificada do STC, tem 850 produtos. Se você abrir no HS, tem 5.000... Quem já trabalhou com isso sabe o que eu estou falando. Você tem 5.300 produtos do comércio internacional. E aí, eles começam a calcular a probabilidade de coexportação de cada produto com cada produto, né? Ao fazer isso, eles estão em busca de capacidades produtivas próximas. Vale dizer, vou dar um exemplo específico. Imagina o caso de motor. Motor de barco, motor de carro e motor de avião. Eles vão explorar no comércio internacional para ver se a probabilidade de coexportação de motor, carro, barco e avião é alta. Vamos pegar só dois exemplos. Se a probabilidade de coexportação de motor de carro e de barco for alta, isso é uma indicação que no sistema produtivo a habilidade de fazer carro é próxima à habilidade de... motor de carro, né? Pega motor de carro e motor de barco. Então, se a habilidade de fazer motor de carro é próxima à habilidade de fazer motor de barco, é razoável que a gente espere que no comércio internacional a probabilidade desses produtos coexportarem seja alta. Ficou claro o raciocínio? Então, basicamente, você pega o banco de dados, faz uma varredura da probabilidade de coexportação de tudo com tudo. Já deu para vocês entenderem o tamanho da contalhada que tem para fazer isso daí. Se você quiser pegar na base mais ampla, você tem que pegar 5.000 produtos e calcular quem coexporta com quem e com qual probabilidade. E aí você faz cortes, né? Você fala assim, se a probabilidade de coexportação for muito alta, eu vou assumir que esses caras têm habilidades produtivas próximas. E, portanto, eles estão no plano, nesse plano aqui que eles desenharam, esses caras estão juntos. Ok? Depois a gente mergulha mais no detalhe da metodologia, se vocês tiverem interesse. O que eles mostram? Eles pegam esses produtos que tem num ranking a complexidade, no outro a conectividade, eles abrem para ver quem está conectado com quem. Cada bolinha dessa é um produto do comércio internacional. Aqui é a base STC com 850 produtos, tá? Então, sempre que uma bolinha está perto da outra, quer dizer que a capacidade produtiva necessária para fazer essa bolinha é próxima da capacidade produtiva necessária para fazer aquela bolinha. Volta no exemplo do motor do barco, do carro e do avião. Se um país tem a capacidade de fazer motor de barco, em geral ele também tem a capacidade de fazer motor de avião e também tem a capacidade de fazer motor de carro. Por quê? Porque ele tem a engenharia por trás necessária para criar esses desdobramentos produtivos. A bateria está muito baixa. Então a gente vê ali, os azuis são os maquinários, tá? Todos os azuis estão muito juntos, porque o que isso daqui mostra para a gente é que
em geral, um país que faz máquina tem capacidade de fazer muitas máquinas. Tá? Ok? Deu para entender o raciocínio, né, da construção da rede. Tá? Eu tenho 7% do computador aqui do tempo para acabar a palestra, né? Senão ele vai... Talvez precise ligar numa tomada aí. Então é assim que você calcula essa conectividade de cada bem. Feito isso, né, tendo essa... Peraí, ó, eu vou sair aqui. Enquanto ele vê aqui a parte técnica. Feito isso, olha que legal. A gente pode pegar para cada produto do comércio internacional, aqui está carros. E a gente pode ver com quem que esse produto se conecta. Tá? Então como é que eles fizeram essa redezinha aqui para o carro? O carro está aqui no centro. Eles descobriram que quem faz carro, faz pneu, faz motor, faz vidro, faz, sei lá, injeção eletrônica, não sei direito o que vai dentro de um carro, mas faz banco. Eles, pela probabilidade de coexportação, eles veem o que um país que faz carro, em geral, também faz. Okay? Então isso dá uma indicação das habilidades que existem dentro daquele sistema produtivo que é capaz de fazer um carro. Tá? O carro é altamente conectado. Então, naquele ranking de conectividade, o carro aparece numa escala bem elevada. Enquanto você vê aí, só passa só mais uma aqui. Ó. Ele está carregando, eu queria só passar na outra. Tá ok aqui? Então, o carro, vejam, eu estou dando um exemplo específico. Eu poderia pegar os 850 produtos do comércio mundial, ou na base mais ampla, os 5.000 produtos do comércio mundial, e calcular a complexidade e a conectividade de cada um. Eu vou mostrar um outro cara aqui para vocês que é importante para um país chamado Brasil. Soja. A soja é um dos produtos de menor conexão do comércio mundial. Tá? Soja. O que isso daqui está mostrando para a gente? Quem faz soja não faz mais nada. Isso é uma triste notícia. Quem faz soja não faz mais nada. Você fala assim, mas como assim? O Brasil faz soja e faz um monte de coisa. Sim, mas quando você calcula a probabilidade de coexportação da soja, não bate com nada. Porque quem faz soja é Brasil, Estados Unidos, alguns países da África. Aliás, soja é muito fácil, é igual peixe. Basta chover, fazer sol e ter um solo com pH, Embrapa, acidez legal, cerrado, decente. É isso. Né? Fazer soja é muito mais fácil do que fazer um carro. Né? Isso, de novo, pessoal, isso daqui é um algoritmo empírico. Tá? Eu estou fazendo agora um juízo de valor. Eu estou dizendo que é mais difícil fazer um carro do que plantar soja. Agora, para o algoritmo não existe fácil e difícil. Para o algoritmo existe probabilidade de coexportação, diversidade e não ubiquidade. É isso. O algoritmo ele trabalha com essas ferramentas. Tá? Peguei dois casos, vamos dizer assim, dramáticos, né, só para ilustrar o ponto. Mas eu poderia colocar aqui qualquer produto do comércio internacional. Tá? Então, basicamente, o que é um país rico? Um país rico é um país que produz produtos que são conectados e complexos. Né? É isso. Desta perspectiva, um país rico é um país que tem um sistema produtivo, depois podemos discutir como é que se constrói esse sistema produtivo, uma outra discussão, mas olhando os dados são muito claros. Eles dizem o seguinte: os sistemas produtivos capazes de gerar produtos complexos e conectados são ricos. Vale dizer, Estados Unidos, Europa e Ásia Dinâmica. Os sistemas produtivos incapazes de produzir e exportar produtos complexos e conectados são pobres. Vale dizer, África e América Latina e a Ásia do outro lado. Okay? E com essa metodologia, que eu acho fascinante, por isso que eu escrevi o livro, para divulgar, eles vão fazendo o retrato de cada sistema produtivo de cada país em cada ano. Ou seja, você pode agora reconstruir, retroagir para 1965 e falar assim, olha, deixa eu tirar uma fotografia do que era a China em 1970. A gente acabou de ver a pauta da China em 80, né? A China em 1970, então o que é esse emaranhado aqui, que é essa rede? São os produtos do comércio internacional, cada bolinha é um produto. Sempre que a bolinha está pintada, é porque o fulano produz e exporta aquilo, aparece na pauta, né? Então, a China em 1970 era isso. A China em 2000 era isso daqui. Tá? O Peru em 1970, o Brasil em 1970 era isso daqui. Não mudou muita coisa. O Brasil dos 2000 é muito parecido. Tá? Melhorou um pouquinho porque apareceram algumas bolinhas aqui de maquinário, de autopeças, de avião. Então tem nesse coraçãozinho aqui melhorou um pouco, né? Mas não se compara ao salto que a China deu em eletroeletrônicos, microcircuitos eletrônicos, maquinária, assim por diante, tá?
Aí vocês vão me perguntar, por que tem algumas bolinhas que são azuis, por que tem outras que são vermelhas? Tá? Volto a repetir, eu coloquei Brasil e China nesses anos, eu poderia colocar qualquer país em qualquer ano. Eu posso construir o retrato do sistema produtivo de qualquer país em qualquer ano usando essa metodologia. Tá? Por que as bolinhas são coloridas? Porque, aqui tem dois exemplos também, ó, Coreia do Sul em 1970 e Coreia do Sul nos anos 2000. Tá? Há um salto notável também das capacidades produtivas coreanas. Tá? Peru 1970, Peru 2000. Tá? Peru não mudou nada, é igual. Aí tem a questão da cor das bolinhas. Né? Por que algumas bolinhas são azuis e por que algumas bolinhas são vermelhas? Eu vou mostrar lá na frente que eles, em cima disso daqui eles fazem um estudo de desigualdade econômica. Então eles atrelam, isso era um paper mais recente, 2015, está publicado na World Development. Eles atrelam o Gini aos produtos. Então eles conseguem calcular o Gini médio de cada produto. Ao calcular o Gini médio de cada produto, eles fazem uma conta de trás para frente da desigualdade do país. E eles mostram que países que produzem bolinhas azuis não têm desigualdade relevante, são os mais iguais do mundo. E países que produzem produtos que têm bolinhas vermelhas são os mais desiguais do mundo. Ficou claro? Eles pegam essa estrutura e plotam o Gini em cima e mostram que há uma aderência violenta entre desigualdade e estrutura produtiva. Ou seja, eu acho que é um breakthrough isso daí. Tanto é que teve uma publicação boa. É um breakthrough porque eles explicam a desigualdade a partir do tipo de estrutura produtiva que o país tem. Tá? Mas isso é uma outra questão que eu vou, se der tempo, depois eu exploro. E por aí vai. E aí tem toda uma literatura, eu estava mencionando o César Hidalgo Hausmann, mas na verdade existe um batalhão de econofísicos. Tem até livro-texto. Para o meu desespero, esses dias eu descobri que tem um livro-texto de 2015, escrito por 4 físicos da Índia, que eram caras de física, engenharia e física nuclear, lá da universidade, sei lá eu de onde que é, de Mumbai, e eles escreveram um livro-texto de econofísica, em que eles varrem toda a literatura que começou a ser construída já nos anos 2000. Ou seja, a literatura de 15 anos, para quem quiser mergulhar nisso daí, tem 15 anos de literatura já consolidada em livro-texto, inclusive. A gente sabe que quando chega no livro-texto é que o negócio está velho já. Até livro-texto disso tem. Né? Dentre esses estudos, eu achei uns outros muito interessantes, que são o seguinte. Esse daqui, o fulano, esse aqui é um autor que eu gosto muito, que é o Felipe Jesus, que ele é economista do Banco Nacional de Desenvolvimento da Ásia. Talvez vocês conheçam ele, ele é um pesquisador muito interessante. Hã? Jesus Felipe. Eu sempre me confundo se o Jesus é o primeiro ou o segundo. É um nome meio forte, né? Jesus sempre primeiro, né? Boa dica. Agora não vou esquecer mais. Primeiro Jesus, depois Felipe. Está lá o Banco Nacional de Desenvolvimento da Ásia, que está lá em Manila. Aliás, o trabalho deles é maravilhoso, né? Para quem não conhece, recomendo dar uma olhada. E o Jesus Felipe é um cara muito interessante que está lá na linha de frente. E esse daqui é um trabalho dele, ele pega eles estão trabalhando muito com complexidade faz uns 3, 4 anos já, no Banco de Desenvolvimento Asiático. Né? Ele faz uma conta interessante que é o seguinte, ele pega todos os produtos, e aqui ele pegou a base mais ampla, que são 5.107 produtos do sistema HS 6 dígitos, e ele correlaciona com a renda per capita média ponderada pela participação que o país tem naquele produto. Tá? Então ele pega para cada produto, vamos dizer, microscópio. Tá? Microscópio tem uma complexidade X calculada pelo algoritmo. Aí ele calcula a renda per capita média ponderada pela participação dos países que produzem microscópio, quanto que eles têm no mercado mundial. E ele vai calculando a renda per capita média de cada, vamos dizer assim, de cada produto, ok? Que é o que esse gráfico mostra para a gente. Então a gente tem 5.000 produtos, no eixo Y a complexidade média desses produtos, e no eixo X a renda per capita média do país que produz esses produtos. Então é uma maneira simples de dizer, olha, quem tem produto de pobre e produto de rico. Você escolhe aí o que você vai fazer. Bom, mas não é que você escolhe, né? Produto de rico não é para quem quer, é para quem pode. Então, se você é capaz de fazer produto de rico, você é rico. Se você é incapaz de fazer produto de rico, você faz produto de pobre, e aí logo você é pobre. Tá? É o que esse gráfico aqui está mostrando. Então, a especialização produtiva já condiciona a sua riqueza. Se você, entre aspas, escolheu se especializar nos produtos de baixa complexidade, você já escolheu ser pobre, acabou. Tá? Se você tentou fazer produtos mais complexos e não conseguiu, também lamento. Porque tentar não é conseguir. Você vai continuar, você tentou, mas não conseguiu, continua pobre.
Se você tentou e conseguiu, opa, legal, então você caminhou naquela reta de regressão. Tá? Isso aqui é de um paper que eu fiz com o coautor, que a gente pegou os principais produtos da pauta de 120 países. Esse aqui é um estudo interessante também. Na linha daquele outro, a gente tem complexidade no eixo X, e no eixo Y a gente tem a complexidade... Não, desculpa. No eixo X a gente tem a complexidade do país, e no eixo Y a gente tem a participação do produto mais representativo na pauta do país. Tá? A participação do produto mais representativo na pauta do país. Que produto é esse? Cada país é um produto. Então vou dar os dois exemplos extremos. Ó. Nigéria, 90% da pauta é petróleo e ela não tem complexidade nenhuma. Tá? Nigéria está ali em cima. Aliás, os caras que estão ali em cima são Venezuela, Azerbaijão, Nigéria, Congo, Qatar, Kuwait e Cazaquistão. Que tem quase... Aí, aliás, isso daqui é de um paper que eu escrevi, que é doença holandesa entendida como perda de complexidade econômica. Para mim é crystal clear isso. Né? Doença holandesa, na verdade, é baixa complexidade econômica. Depois podemos mergulhar nessa discussão. Né? Então, os países da doença holandesa estão aqui em cima. Lá na outra ponta, a gente tem um cara ali que é o Japão, que é o país mais complexo do mundo, depois a República Tcheca com medicamentos, depois a Alemanha com carros, que representam mais ou menos 15%, 20% da pauta. Ou seja, eles têm um produto altamente complexo, a complexidade do país é alta, que é o ECI, e o produto que mais representa da pauta representa 15%. Ok? O Brasil está no meio da reta de regressão, é minério de ferro. Quer ver? Eu vou achar o Brasil aqui. Ó. Isso aqui faz com letrinha pequena, não dá para ver nada, né? O Brasil está por aqui, ele tem a complexidade 0, eu vou mostrar o gráfico para vocês de Brasil. E o principal produto dele é minério de ferro, que representa 15%. Tá? Enfim, isso é só para... Já estou estourando o tempo aqui, já vou caminhar para concluir. É só para olhar dessa ótica do, vamos dizer assim, do tipo de especialização produtiva do país. E eu vou passar rápido agora por vários países e várias regiões. Tá? Eu não vou mergulhar na história, depois a gente pode falar um pouco de história. No livro, aliás, metade do livro eu passo contando a história disso. O que a Ásia fez, o que deu certo, o que deu errado, o Brasil, América Latina, enfim. Eu vou fazer vamos dizer assim, uma exploração histórica dessa evolução da complexidade dos países. Mas eu vou mostrar para vocês os dados rapidamente, só para vocês terem essa, vamos dizer assim, esse retrato histórico rápido. Tá? Isso aqui é só Europa. Tá? Agora eu abri só Europa. Complexidade no eixo X, renda per capita no eixo Y. Tá? Então quem é rico na Europa é Alemanha, Suíça, República Tcheca, Reino Unido. Quem é pobre? Macedônia, Albânia, Bósnia, Ucrânia. Quem é intermediário? Portugal, Bulgária, Romênia, Rússia, Croácia. Tá? Só para mostrar que esse padrão replica. Isso aqui é o padrão da Europa. Se eu pegar a América Central, mesma coisa. Estados Unidos e América Central. América do Norte e América Central. Quem é rico nas Américas? Estados Unidos, Canadá e México. Quem é pobre? O mais pobre de todos, Haiti. Depois Nicarágua, Honduras, Guatemala, El Salvador. Costa Rica é interessante, que é o caso mais bem sucedido da América Central. É o país que tem a maior complexidade aqui. Tá? E eu poderia mostrar para outros continentes, esse padrão se replica. Aliás, o César Hidalgo e o Hausmann mostram que isso se replica também na análise regional. Eles mostram que para os municípios chilenos, os mais diversificados e menos, com pauta mais não ubíqua, são os municípios mais ricos. O Hausmann replicou isso para México, para as províncias e para os municípios mexicanos. Agora eles fizeram um Atlas da Complexidade para a Colômbia também. Então esse padrão se replica em termos regionais de estados e municípios. Tá? E aí a gente pode olhar a evolução histórica. Então isso daqui é um pouquinho do leste europeu, que conseguiu avançar na complexidade. Agora eu estou puxando desde 94. Abrindo algumas pautas também de maneira mais acelerada. Canadá, que é uma economia extremamente complexa, apesar de ser rica em recursos naturais. Aliás, tanto os Estados Unidos quanto o Canadá, né, acho que são bons exemplos. São países ricos em commodities, ricos em recursos naturais, mas que construíram uma parte sofisticada e complexa. Né, Canadá, Bombardier, tratores, por aí vai. Né? Os índices de complexidade são elevados. Né? Aí vai, Japão, os nórdicos têm uma sofisticação produtiva incrível. O milagre asiático, visto dessa ótica,
especialmente Tailândia, Indonésia e Malásia conseguiram avançar muito em termos de aumento de complexidade. Tá? América Latina, que é uma notícia triste, né? O Brasil é essa curva aqui. O Brasil, dos 70, isso aqui é 1965, tá? O Brasil sai de uma complexidade negativa horrível, dá um salto fantástico de complexidade até os 80, meados dos 80, 90 e mergulha. Né? Aliás, é um dos casos mais, vamos dizer assim, claros de regressão de complexidade produtiva. Tá? A Argentina vai um pouquinho, mas também não avança. E o México que consegue avançar. Apesar de que o México tem a questão da maquila, depois a gente pode explorar também, se vocês quiserem, a questão da maquila mexicana. Tá? E aqui é o Brasil em destaque. Tá? Isso daqui, a meu ver, é o que melhor explica a desgraça brasileira. Tá? Então, o Brasil, ali nos 80, com todos os problemas que a gente já sabe, de crise de dívida, inflação, etc., 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 do ponto de vista de sofisticação produtiva, estava no auge ali, ó, 80, 90, depois mergulhou. Tá? Eu estou simplesmente pegando o ECI, que é o indicador de complexidade do algoritmo, e mostrando a trajetória dele. Tá? Só isso que eu estou fazendo. Então, esse era o Brasil em 1962, 50% da pauta café. Esse era o Brasil em 1980, tinha conseguido avançar muito na parte azul. E esse é o Brasil de 2014. Tá? A parte azul voltou a retroagir e a parte de mineração voltou a ocupar muito espaço. Isso é a evolução da pauta da China que a gente viu, agora com toda a trajetória de 62 até 2013. Então, o que a gente vê é que há uma explosão de eletroeletrônicos e maquinário. Um belo exemplo disso daqui é a cidade de Shenzhen. Não sei quem já teve a oportunidade aqui de estudar o caso de Shenzhen. Shenzhen era uma vilinha de pescadores perto de Hong Kong, tinha 200 mil habitantes, fazia pesca lá no algoritmo. Hoje é uma metrópole de 15 milhões de habitantes que está, vamos dizer assim, na fronteira produtiva. 80% dos tablets, dos iPads são feitos lá em Shenzhen e eu diria que é uma das capitais do século XXI. Né? Tem toda a história de Shenzhen, como é que o governo desenhou, como é que a iniciativa privada articulou. Para quem não viu, recomendo estudar a história de Shenzhen, que é um caso realmente espetacular de desenvolvimento econômico dos últimos 25, 30 anos. Tá? Bom, a China inteira é um caso. Né? A gente pode, no livro eu dedico uma parte grande para a China, eu estudei bastante China dessa ótica, a gente pode tratar de China. E aqui é o detalhe da desigualdade que eu estava falando, como é que eles fazem essa metodologia. Então, para dar um exemplo, cobre. Quem são os maiores produtores e exportadores de cobre do mundo? Peru, Tanzânia, Mongólia, Chile e Geórgia. Qual é o Gini médio deles? 0,49. O Gini médio de cada um deles está ali, 53, 52, 50. Então, em termos ponderados, o PGI, que é o Product Gini Index, ponderado pelo tamanho do mercado mundial que eles têm, o PGI do cobre é 0,497, ok? Que é um Gini alto. Né? Como contra-exemplo, peças para maquinário de papel. Isso aqui é um produto STC-X, que eles pegaram lá para exemplificar. Então, peças para máquinas que fazem papel. Quem são os grandes produtores de peças para máquinas que fazem papel? Itália, Áustria, Finlândia, Suíça e Suécia. Estão ali os Gines, ponderado pela participação no comércio mundial. O PGI deste produto é 0,334. Tá? Então, a gente tem aquela mesma rede que a gente tinha visto lá atrás, com os Gines plotados. Então, você pode escolher o produto que você vai se especializar. Se você se especializa em produtos vermelhos, seu Gini é alto, país muito desigual. Basicamente, a África e a América Latina, com honrosas exceções. A Austrália. A Austrália é o único outlier que me detona aqui. Tá? Mas eu acho que é a exceção que prova a regra. Porque, exceto a Austrália, todos os padrões são muito fortes. Tá? Então, eles fazem um ranking ali de Gini, né? O vermelho é o Gini mais elevado e o azul é o Gini mais baixo. E aí eles atribuem um Gini médio para cada produto usando essa metodologia que eu estava explicando. Dois exemplos específicos aqui. Malásia e Chile, mesma renda per capita, mesma educação. E eles fazem questão de travar a educação também. Mesma renda per capita, mesma educação. Malásia é muito mais complexa e tem uma desigualdade muito menor. Tailândia e Equador, mesma renda per capita, educação não me lembro. Tailândia é muito mais complexa e tem um Gini bem menor do que o Equador. Ou seja, travando por renda per capita, os mais complexos são sempre menos desiguais. Tá? E aí a questão da educação, que a gente pode explorar depois se vocês quiserem. Gana e Tailândia. Anos médios de estudo,
explodiu nos dois casos, saíram de 2, 3 nos 70 para quase 8. Só que, no caso da Tailândia, o que aconteceu? A complexidade produtiva... A Tailândia ainda é pobre, é um país de renda per capita de 6, 7 mil dólares, né? Mas a complexidade produtiva da Tailândia explodiu. A complexidade de Gana é exatamente a mesma. Ou seja, todo o avanço educacional morreu na praia. Todo o avanço educacional de Gana morreu na praia. E todo o avanço educacional da Tailândia foi convertido em complexidade e foi convertido, entre aspas, em renda per capita. Isso daqui é a evolução da renda per capita da Tailândia, isso daqui é de Gana. Tá? Então, tem uma discussão, e eu exploro no livro, a coisa do conhecimento produtivo e do conhecimento tácito. Né? No Brasil aconteceu isso. Se a gente pegar dos 80 para cá, os indicadores de educação melhoraram muito. Tem problemas, tem defeitos, mas melhorou muito, muito. É incomparável o que era a educação em 82 e 83 do que é hoje. Só que nada disso foi transformado em conhecimento produtivo. Tá? A nossa complexidade sucumbiu, tá? Meio a lá Gana. E aí, para concluir, esse daqui, estou chegando já no finalzinho, isso daqui é para mostrar que a estrutura de empregos também correlaciona muito com a complexidade. Isso daqui eu peguei os empregos industriais e serviços sofisticados da base... Tem duas bases que a gente pode olhar de estrutura de empregos, é a YIOD e a GDC lá do pessoal de Groningen. Né? A gente pode abrir por subsetores, por exemplo, na base de Groningen tem os 10 principais subsetores para 50 países do mundo desde os anos 60. Então isso aqui é um outro paper que eu escrevi, não está no livro, que é mais técnico, mas eu mostro que há uma correlação muito forte entre a estrutura de empregos e a complexidade. Por exemplo, hoje, até hoje, Suécia, Japão e Alemanha empregam 30%, 35% da população no setor industrial e de serviços sofisticados. E tem uma complexidade muito alta. Tá? No fundo, esse papo de complexidade, tudo isso aqui que eu estou mostrando, é um negócio que a gente está careca de saber já. O que é isso daqui? Isso aqui é estrutura produtiva. No fundo, a complexidade é o quê? Uma ilustração da estrutura produtiva. Né? A gente pode olhar a estrutura produtiva pela estrutura de empregos, pelas capacidades produtivas medidas na pauta e pela complexidade. Então, no fundo, a gente está discutindo o que todos os estruturalistas discutiam desde que os estruturalistas são estruturalistas. Desde que o Antônio Serra estava, mencionou aqui o Antônio Serra estava lá inconformado, preso. Estava inconformado por dois motivos, para tentar entender por que Veneza era rico e por que Nápoles era pobre, e mais inconformado ainda porque ele estava preso. Né? Então, vamos dizer assim, nesse mood de inconformismo, ele estava escrevendo sobre Veneza e Nápoles e falou, bom, Veneza é o quê? É uma capital super integrada, com manufaturas, produzindo, importando e exportando para o mundo todo. Né? A base de Veneza é o conhecimento de Veneza e são as manufaturas de Veneza. E Nápoles, que é super rica, tem uma agricultura, terra fértil, riqueza mineral, é uma desgraça. Tá? Quando eu olho para o Serra e para Nápoles e Veneza, não tem como eu não olhar para a América Latina e leste asiático e Europa, se vocês quiserem. Né? Para mim, a América Latina é Nápoles. Né? Então, essa história é longa, é bem antes do Adam Smith. Né? O que a gente está falando, essa história já vem desde do Serra, enfim, de todos os mercantilistas, não os que foram ridicularizados até no Smith, né? Até o Smith, que é meio rato, como a gente sabe, né? Até o Smith, ele abre a riqueza das nações falando o seguinte: os países que se especializam em manufaturas têm mais potencial de divisão do trabalho. Todo mundo pode abrir a riqueza das nações lá para ver que eu não estou mentindo. A atividade produtiva manufaturas tem maior potencial de divisão do trabalho. E a divisão do trabalho é o segredo da riqueza das nações. As outras atividades, inclusive a agricultura, têm menor potencial de divisão do trabalho. Portanto, a riqueza das nações é o sistema manufatureiro. Tá? O Smith, ele, assim, está escrito lá, vocês vão ver. Mas esse é um lado meio esquecido. Né? E não precisa nem falar que a fábrica de alfinetes do Smith era uma fábrica. Era uma fábrica onde se fabricavam alfinetes. Por isso tinha mecanização, por isso tinha divisão do trabalho, por isso um cara fazia 5.000 alfinetes. O Smith estava inconformável. Como uma pessoa faz 5.000 alfinetes? Nunca vi isso. Isso é uma explosão de produtividade jamais vista. Uma pessoa, na minha cabeça, faz um alfinete, não 5.000 alfinetes. Falou, parabéns, Smith, você descobriu o sistema Fabril. No sistema Fabril, uma pessoa consegue fazer 5.000 alfinetes. Enfim, eu já estourei o tempo aqui, mas eu estou mais, obviamente, vendendo peixe do que mergulhando aqui no detalhe das ideias. Agora acho que a gente pode abrir
abrir para discussão e a gente, enfim, mergulha no que vocês quiserem, né? Do que vocês acharem mais interessante. E antes disso eu vou apanhar um pouco aqui do Carlinhos.